de volta para que a gente possa continuar a falar sobre decadência. Bom, a decadência, a regra geral prevista lá no inciso 1º do artigo 173 do CTN, se aplica a todos os tributos, exceto aqueles lançados por homologação com antecipação de pagamento, que estarão subordinados ao prazo, né, a regra especial lá do artigo 150, parágrafo 4º, também do CTN. Bom, pessoal, a regra geral nos diz o seguinte, que a decadência será o início do prazo decadencial, do lustro decadencial, que é o prazo de 5 anos, do lastro quinquenal da decadência, que são 5 anos, sempre 5 anos. Ele não vai começar a contar, esse prazo decadencial não começa a contar da data da ocorrência do fato gerador, como na regra anterior que nós vimos lá do 150, parágrafo 4º. Quando que começa a contagem do prazo decadencial pela regra geral do 173, inciso 1º do CTN. Essa contagem começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador. Então, o fato gerador ocorreu no ano, o início do prazo decadencial começa em 1º de janeiro do ano seguinte. Na doutrina e no próprio CTN, vocês vão encontrar o seguinte, vocês vão encontrar dizendo que o prazo, deixa eu achar aqui no meu CTN, o 173, inciso 1º, pessoal, que vai dizer que o prazo decadencial começa a contar, né, a partir, deixa eu achar aqui, meu CTN, 173, inciso 1º. Do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento tributário poderia ter sido efetuado. Quando vocês falarem, né, lerem isso, 1º de janeiro do ano seguinte, aquele em que o lançamento tributário poderia ter sido efetuado, é sempre, para simplificar, 1º de janeiro do ano seguinte ao do fato gerador. Exemplo, IPTU. Em 1º de janeiro de todo ano, a prefeitura verifica quais são os imóveis que estão cadastrados lá na sua planta de imóveis e vai ver quem são os proprietários daquele imóvel, as pessoas registradas perante a prefeitura como proprietárias daquele imóvel. Então, em 1º de janeiro de 2020, a prefeitura starta um programa, por assim dizer, que vai fazer a varredura lá no cadastro de imóveis que a prefeitura mantém, vai ver todas as características, vai calcular o valor do tributo e vai emitir o carnezinho para todo mundo. Ora, então, o lançamento tributário do IPTU, que é lançado de ofício, já que a prefeitura dispõe de todos os elementos necessários para o cálculo do IPTU devido, o IPTU de 2020, ele é calculado em 2020. Então, ele é calculado e lançado em 2020, tanto que você recebe, as pessoas recebem o carnê do IPTU de 2020 no ano de 2020. Então, quando o CTN diz, né, que é 1º de janeiro do ano seguinte, aquele em que o tributo deveria ou poderia ter sido lançado, nada mais está dizendo o CTN para nós do que em 1º de janeiro do ano seguinte, né, para esse caso. Por quê, pessoal? Porque geralmente o fato gerador acontece no ano e o lançamento tributário é feito naquele mesmo ano, salvo se a lei dispuser em contrário, tá? Então, 1º de janeiro do ano seguinte, aquele em que o lançamento deveria ter sido feito. Então, vamos imaginar o IPTU de 2020. Como eu acabei de falar para vocês, ele deve ser lançado no próprio ano de 2020. Bom, se ele vai ser lançado em 2020, quanto tempo a Fazenda Municipal tem para fazer o lançamento tributário referente ao IPTU de 2020 sem que seja alcançada pela decadência? Quando que eu começo a contar o prazo de 5 anos? Como o próprio CTN diz, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Então, eu estou com o IPTU de 2020.
ele deveria ter sido lançado em 2020. Quando que começa o prazo decadencial? 1º de janeiro do ano seguinte. É o que está dito para a gente no inciso 1º do 173 do CTN. Então, vamos lá. 1º de janeiro de 2021. Começa aqui a contagem do prazo. Então, 1º de janeiro de 2021, comecei a contar, não passou nada. Então, vamos lá. 22, 23, 24, 25, 26. Em 1º de janeiro de 2026, opera-se a decadência em relação ao IPTU de 2020. Então, no dia 1º de janeiro, é decadente. A partir dessa data, o fisco não pode mais lançar o IPTU referente ao ano de 2020. Ok? Então, ele terá até o dia 31 de dezembro de 2025 para fazer o lançamento. Ok? Então, pessoal, a regra do 173 nos diz que o início da contagem do prazo decadencial será 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o lançamento tributário poderia ter sido feito. O nosso exemplo, IPTU de 2020. O lançamento tributário deveria ser feito em 2020. Não foi. Então, pela regra, o prazo decadencial começa em 1º de janeiro do ano seguinte. Então, em 1º de janeiro de 2021, eu começo a contar o prazo. Então, vamos lá. 2021, 2022, 23, 24, 25, 26. Então, em 1º de janeiro de 2026, está operada, né? Se consumou, está consumada a decadência, o fisco não pode mais lançar. Então, ele tem o último dia que ele pode fazer o lançamento, referente ao IPTU de 2020, é no dia 31 de dezembro de 2025. Reparem que a regra do 173, parágrafo 1º, ela acaba sendo mais benéfica ao fisco, porque ela dá um prazo maior para que ele possa fazer o lançamento, já que na regra do 150, parágrafo 4º, começa a contagem do prazo decadencial na data de ocorrência do fato gerador. Imagina, se a gente aplicasse o raciocínio do 150 para o IPTU, então em 1º de janeiro de 2020 aconteceu o fato gerador do IPTU. Se a gente aplicasse o 150, parágrafo 4º, eu já começava a contar em 1º de janeiro de 2020. Aí eu iria 2021, 22, 23, 24, 25. Então, em 1º de janeiro de 2025, já estaria consumada a decadência e ele teria, portanto, até o dia 31 de dezembro de 2024 para realizar o lançamento. Agora, a regra do 173, inciso 1º, concede a ele um prazo mais longo. Haja vista jogar para 1º de janeiro do ano seguinte o início da contagem do prazo decadencial. Essa regra do 173, parágrafo 1º, se aplica a todos os tributos, exceto aqueles submetidos ao lançamento por homologação com antecipação de pagamento, que estão sujeitos à regra do 150, parágrafo 4º. E aí é importante que vocês reparem a data que começa a contagem, 1º de janeiro. Então, em 1º de janeiro, vai sempre se operar a decadência. Então, o fisco terá até o dia imediatamente anterior, 31 de dezembro, para proceder ao lançamento, sem que esse lançamento esteja fulminado pela decadência. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo, eu vou falar de algumas situações específicas da decadência. Espero vocês. Até já!